Oi, eu sou a Karina e eu tenho como propósito fazer as pessoas expandirem a sua consciência cada vez mais e sempre e o máximo que puder. E hoje eu quero falar com vocês sobre crenças. Crenças, mas primeiro, o que são crenças, né? E para que isso é tão importante na nossa vida? Bom, tudo que determina a forma como você enxerga o mundo, a forma como você vive, aquela diferença entre o que você deseja e o que você vive, tudo isso é justificado a partir de crenças. Por quê? Porque a gente tem o nosso consciente, que é o que eu tô falando com vocês agora, então eu consigo raciocinar, falar, pensar. E eu tenho o meu inconsciente. E dentro do meu inconsciente estão as minhas crenças, que é o que basicamente rege a nossa vida. Por quê? Porque ao longo do dia, as pessoas estão em média conscientes somente 5% do tempo. Os outros 95% do tempo são regidos pelo nosso inconsciente, ou seja, pelas nossas crenças. Então, para dar uma facilitada, o que a gente pode chamar de crenças? Crenças é como se fosse o óculos que a gente usa para enxergar o mundo. Então, eu tenho as minhas crenças, você tem as suas crenças, o Vinícius tem as crenças deles, enfim. Cada um tem a sua crença. E como essas crenças foram formadas? Elas foram formadas lá na nossa infância. Então, é a forma como a gente aprendeu a enxergar o mundo, a princípio, lá no início, a partir dos olhos dos outros, né? Então a gente aprendeu a ver o mundo de acordo com as crenças que os nossos pais tinham, de acordo com a crença que os nossos tios tinham, que as professoras da escola tinham. A gente foi fazendo um misturadão de todas essas crenças e aí a gente formou as nossas crenças, né? Essas crenças, elas podem ser limitantes ou não, elas também podem ser positivas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida aqui. Eu tenho uma crença, pra mim, que ela é muito positiva e que eu faço sempre muita questão de fortalecer sempre essa crença, que é, eu consigo sempre tudo que eu quero. Então, essa é uma crença minha, que ela me possibilita de realizar tudo que eu quero. Então, eu acredito nisso. Tudo que você acredita é o que se torna realidade. Isso são crenças. Vamos falar sobre dinheiro, por exemplo. Todo mundo quer ter dinheiro. Não, isso é fato. Todo mundo quer ter dinheiro. Não existe ninguém que fale, não, dinheiro não quero. E por que a maioria das pessoas não tem dinheiro? Por causa das crenças. Ou seja, o que você escutou sobre dinheiro a sua vida inteira? Quais eram as frases? Se você for puxar na sua memória, o que você lembra de dinheiro? Dinheiro não traz felicidade. Você pegou no dinheiro, lava a mão porque dinheiro é sujo. Pessoas que têm dinheiro são corruptas. Pessoas que têm muito dinheiro não são felizes. Ou seja, você foi criando crenças, e é isso eu tô falando até de uma forma superficial, mas você foi criando crenças que fizeram com que você entendesse que o dinheiro não era benéfico para você. Agora eu vou te dar um exemplo um pouco mais profundo ainda sobre dinheiro, pra gente começar a expandir um pouco mais ainda a nossa visão sobre crenças. Então, por exemplo, se você não tem uma relação tão saudável com os seus pais, e você entende que quanto mais dinheiro você tiver, mais os seus pais são sua responsabilidade. Ou seja, se eu tiver muito dinheiro, eu preciso carregar os meus pais comigo e eu preciso sustentar os meus pais, porque eles estão ficando mais velhos, eles não criaram um pezinho de meia deles e eles não, teoricamente, conseguiriam se manter sozinhos. Então, qual é a crença que eu gero a respeito disso? Bom, quanto mais dinheiro eu tenho, menos liberdade eu tenho. Por quê? Porque eu preciso levar os meus pais comigo. E o que o meu inconsciente entende disso? Bom, se eu tiver muito dinheiro, eu perco a minha liberdade. O que é importante para mim? Liberdade. Então, o que o meu dinheiro, o que a minha mente fala? Cara, gasta tudo que entrar, porque se você não tiver dinheiro, você não perde a sua liberdade. E olha, eu não tô dizendo aqui que você não tem que sustentar os seus pais, se você não quiser, não é nada disso. O que eu tô dizendo aqui é, a crença ela é formada dessa forma, é a forma que o seu inconsciente se comunica com você. E você pode estabelecer uma boa relação com o dinheiro se você limpa essa crença, por exemplo. Só que é preciso que você limpe essa crença lá da raiz. E aí sim você consegue estabelecer uma boa relação com o dinheiro. Mas isso é só um exemplo. Toda a nossa vida é regida por crenças. Vamos pensar da seguinte maneira, um navio, tá? Então o navio ele tá ali no mar
e alguma parte do tempo o piloto, o capitão tá lá pilotando o barco dele, nem sei se pilotando, enfim. Tá lá no barco dele segurando o timão, e a hora que ele tá segurando, ele olha na bússola e ele sabe a direção que ele tá indo, beleza. Só que ele não vai ficar 100% do tempo segurando aquele timão, né? Então ele pode colocar um piloto automático, por exemplo, ele sabe que o barco tem que ir sempre a leste. Por quê? Porque ele direcionou o barco para aquele lugar. Então, quando ele não está olhando, o barco está programado para ir a leste. Porque ele programou isso e ele não precisa estar prestando atenção 100% do tempo. A nossa mente funciona da mesma forma. Aqueles 5% que eu falei para vocês que a gente está consciente é quando a gente está prestando atenção e segurando o timão. Então, a gente consegue direcionar a proa do barco para onde a gente quer. Agora, e os outros 95%? Qual é a direção que o seu inconsciente está indo? Como é que ele está programado para manter a direção da sua vida? Se não tem programação nenhuma, se é uma bagunça, você vai ficar andando em círculos a sua vida inteira. Agora, se você consegue criar uma programação clara e direcionada para o seu inconsciente, que esteja alinhado com o seu consciente, ou seja, consigo alinhar o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto, por exemplo, tá? Então, assim, eu consigo alinhar o meu consciente e o meu inconsciente. E eu consigo direcionar a minha vida para um único caminho. Tanto quando eu tô acordada, né, nesses 5% prestando atenção na minha vida, ou nos outros 95% que eu tô ali no meu dia funcionando no automático. Não tô prestando atenção no que passa na minha cabeça. Fica funcionando no piloto automático. Eu não tenho controle dos meus pensamentos naqueles 95% do dia. Você consegue reverter isso de prestar mais atenção durante o seu dia? Com toda certeza você consegue, tá? Isso é um tema para um outro vídeo, a gente pode falar muito sobre isso. Mindfulness, estar presente no momento presente, isso facilita muito a sua vida. Mas o que eu tô falando hoje é como é que a sua mente está funcionando no automático enquanto você tá ali fazendo as coisas sem prestar atenção. E se você limpou as suas crenças e alinhou as suas crenças de uma forma que elas estejam alinhadas com a realidade que você quer viver e não só repetindo todo aquele padrão de vida que você repete desde que você era criança, fica muito mais fácil. E isso é possível, né? Só que a gente nunca foi ensinado a isso. Por que a gente nunca foi ensinado a isso? Será que é interessante para as pessoas que a gente saiba que a gente pode realmente reprogramar a nossa vida? Ou será que quanto mais inconsciente a gente for, mais manipulável a gente é? Ou seja, preste atenção no que você quer. Antes de tudo, saiba o que você quer. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa na sua vida tá bom. Então, primeira coisa, saiba o que você quer. Segunda coisa, entenda se você está vivendo aquilo que você gostaria. Se você não está vivendo, é porque as suas crenças não estão alinhadas com os seus objetivos. Descobriu que não está vivendo, que as suas crenças não estão alinhadas? Reprograme as suas crenças. Como? Reprogramação mental, faz terapia, começa a prestar atenção nos seus pensamentos, começa a repetir as frases que estão alinhadas com as crenças que você quer gerar. Lembra, crenças são formadas por repetição. Então, quanto mais você repete, mais essas crenças são formadas. Então, foco na repetição. Criou essas crenças, trabalha sempre na manutenção. O que seria essa manutenção? Para de consumir informações que não estão alinhadas com as suas crenças. Se você quer, por exemplo, quero ter muito dinheiro, quero ser uma pessoa rica. Como é o meio que você convive hoje? As pessoas que você convive estão alinhadas com aonde você quer chegar? As pessoas que você conversa têm a mesma forma de pensamentos com aonde você quer chegar? O que você assiste está alinhado com isso? O que você lê está alinhado com isso? Você já se comporta da forma como você quer se tornar? Se não, você pode mudar tudo isso para começar a alinhar os seus padrões de pensamentos com as suas crenças também. Tudo isso faz muita diferença. O meio que você convive, as informações que você consome estão 100% ligadas ao seu padrão de pensamentos diários. É isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Crença é um tema muito profundo e eu espero que vocês consigam expandir a mente de vocês, abrir bastante a visão de vocês de pensamentos para que isso vá ficando cada vez mais claro. Se eu te ajudei, clica aqui no botão, se inscreve, dá um like para a gente poder chegar com esse vídeo para muito mais pessoas.